o propósito de perseverar até o fim. É uma lição que tem o seu texto bíblico em capítulo de Daniel, que nos traz, né, uma base escatológica que dialoga com o livro de Apocalipse, com outros profetas. Todavia, nós vemos que o propósito da lição, os seus objetivos, eles tratam de uma vida devocional. Não é muito mais de entender o que Daniel escreveu. A lição, ela nos instiga a compreender quem foi Daniel, quem Daniel foi, o que ele vivenciou, o que ele viveu, para termos como exemplo este servo de Deus para as nossas vidas. E, queridos irmãos, no versículo-chave, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 13, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos seus dias. Na versão NVI da Bíblia Sagrada, nós podemos ler, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Glória a Deus, uma promessa gloriosa para a vida de Daniel, de que mesmo após a sua morte, ele também estaria entre aqueles que ressuscitariam para receber a recompensa de Deus. E teve aqui, queridos irmãos, a instrução para ter ânimo e ir até o fim, ainda que alguns dos desejos de Daniel de entender acerca do fim dos tempos, foram silenciados, porque Deus ele nos revela parte da sua palavra, mas tem outra parte que é oculta, porque a Bíblia nos dá várias referências, que a nossa mente humana tem limitação para compreender aquilo que o Senhor deseja nos revelar. Como objetivo, irmãos, esperamos concluir nesta noite com esses objetivos, comprovar que é possível perseverar nos propósitos cristãos e estimular a busca pela perseverança na caminhada cristã. Então, nós podemos resumir aqui em duas palavras-chave, que é propósito e perseverança. Amém? Vamos repetir, irmãos? Propósito e perseverança. Mais uma vez, irmãos. Propósito e perseverança. Amém. Sem essas duas coisas, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Todos nós temos um propósito para com Deus e perseveramos para alcançá-lo, que é o propósito de ser fiel ao Senhor, ser fiel até a morte. Nós vemos, queridos irmãos, que Daniel, ele foi um exemplo para as nossas vidas, na sua firmeza, conduta, pureza, e na introdução da lição nos diz que ele é um paradigma, ou seja, um modelo para todos aqueles que desejam também ser fiel a Deus, alcançar esta graça de Deus. Nós vemos, queridos irmãos, a partir do ponto 1 da lição, perseverando o caráter, que Daniel ele fez escolhas na sua vida que determinaram a sua prosperidade física, material e espiritual. E, queridos irmãos, com isto nós queremos dizer que a nossa vida não está entregue à aleatoriedade, ao acaso. Nós temos a bênção de Deus nas nossas vidas, que nos faz prosperar, mas também, queridos irmãos, temos a colheita de muitas das decisões que nós tomamos, dos caminhos que escolhemos, porque nós, queridos, podemos até escolher qual caminho iremos trilhar, mas nós não podemos determinar em qual fim este caminho dá. De sorte que, se escolhermos o caminho da obediência a Deus e à sua palavra, inevitavelmente trilharemos um percurso que vamos estar em um caminho de bênção, em um caminho de estar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. No entanto, se optarmos também por trilharmos um caminho que desagrada a Deus, inevitavelmente iremos colher, queridos irmãos, como fim deste caminho, a perdição e o distanciamento de Deus. E
quando Daniel, queridos irmãos, ele chega à Babilônia, um país estranho, que tem por cultura a sobreposição cultural, ou seja, a dominação não acontecia apenas por meios violentos, de colocar grilhões, de açoites, mas a Babilônia sabia muito bem os caldeus trabalharem para que a cultura dos povos conquistados fossem esquecidas e que eles passassem a venerar os seus deuses e assimilassem a sua cultura. Uma das primeiras coisas que foram feitas contra Daniel e os seus amigos foi terem os seus nomes mudados de significados bíblicos para significados pagãos, de acordo com a cultura caldeia. Mas, queridos irmãos, a Bíblia nos diz, no capítulo 1 de Daniel, que eles escolheram, tomando o exemplo de Daniel, mas que se estendeu aos demais jovens, não se contaminar com os manjares do rei. Nós vemos aqui, queridos irmãos, uma escolha que foi condicionante dos frutos que Daniel iria colher ali na Babilônia. Ele estava em terra estrangeira, ele havia sido conquistado, o seu corpo estava subjugado, mas a sua mente, o seu coração continuaram em Jerusalém. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui, queridos irmãos, vivendo nesta sociedade que muda a cada instante, que é dinâmica, que tem uma exposição midiática muito grande, de cultura, de exposição, e que a cada dia pressiona para que a igreja recue e aceite esta cultura, para que a igreja, queridos irmãos, acabe perdendo seus valores, como queria que Daniel perdesse, que a igreja acabe, queridos irmãos, tomando a forma deste mundo que aí está. Mas, queridos irmãos, aqui tem um povo eleito, escolhido, uma geração eleita, que clama pelo nome do Deus vivo e não aceita ser assimilado por este mundo. É uma guerra espiritual. É uma batalha, queridos irmãos, que envolve todos os aspectos da nossa vida. Mas nós, como numa guerra, travamos uma trincheira e dizemos para este mundo: daqui você não nos influencia, daqui você não tem poder sobre nós, nós servimos a Deus, nós temos uma origem, nós temos uma palavra, nós temos um Espírito que é que nos guia e nos mantém na presença de Deus. E a Bíblia nos diz, queridos irmãos, na lição baseada também em Daniel, no capítulo 6, versículo 3, que então mesmo Daniel se distinguiu dos príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. A presença de Deus, queridos irmãos, na vida de Daniel foi o seu diferencial. Obviamente, aos olhos do rei que conquistara Jerusalém, ele escolheu jovens que tinham uma boa desenvoltura, que eram ricos em cultura, que tinham uma linguagem aprimorada. Mas, queridos irmãos, não foi isso que trouxe destaque a Daniel na Babilônia, porque no capítulo 2 nós vemos que isso não iria durar nada sem a presença de Deus, porque quando o rei Nabucodonosor ele teve um sonho e ninguém pôde interpretar, porque o rei sequer revelou qual era o sonho, queria que ali os astrólogos, os adivinhadores, os magos dissessem qual era o sonho, e a interpretação, a sentença foi: se não for revelado aqui que sonho é esse, todos aqueles sábios da Babilônia deveriam ser mortos. E ali, queridos irmãos, estavam incluídos Daniel e os seus amigos. Então, se eles tivessem optado por usufruir do manjar do rei, de beber do vinho, de experimentar das coisas dessa vida, isso ia durar muito pouco, porque, queridos, quando o rei teve aquele sonho e pediu interpretação, foi a presença de Deus na vida de Daniel que trouxe a interpretação para aquele sonho. Os magos, os astrólogos diziam: ninguém pode revelar isso a não ser os deuses, e eles não habitam entre homens. Mas, queridos irmãos, o que eles não sabiam é que o Deus de Israel habitava sim entre homens, e habitava em Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego e todos aqueles servos do Senhor que estavam ali cativos. E nós vemos que a escolha dele de não se contaminar foi o responsável para trazer salvação para ele, seus amigos e os demais sábios da Babilônia. Então, queridos irmãos, muitas vezes o mundo coloca que devemos aproveitar as coisas que este mundo tem.
o prestígio, o status, que devemos nos igualar, que devemos nos misturar. Mas, queridos, isso é apenas uma ilusão, que dura um momento, isso é muito efêmero, porque o fim dessas coisas é a morte, é a perdição. Mas o Senhor Jesus abriu os nossos olhos para que estivéssemos aqui nesta noite, convictos de que vale a pena ser fiel ao Deus de Israel, de que vale a pena ser crente, mesmo quando o mundo vai por caminhos ermos, distantes de Deus. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele chegou ali na Babilônia jovem, alcançou idade adulta, né? A lição nos fala, a velhice, galgou posições no reino, sem mudar o seu caráter e a sua conduta irrepreensível. Eu fico, irmãos, me perguntando, se até quando cada um de nós resistiríamos diante de tudo que foi ofertado ali a Daniel e seus amigos. Ele ganhou altas posições, ele ganhou status, ele ganhou influência, mas nada disso mudou o seu caráter. Glória a Deus por isso. Porque nós vemos, irmãos, que quem nós somos é muito mais importante do que o lugar onde estamos, do que aquilo que temos, porque é o nosso caráter, é a nossa essência que nos mantém fiéis a Deus. Nós temos como exemplo Jó. Peço aos irmãos que abram, queridos irmãos, as suas Bíblias no livro de Jó, para que possamos também aqui fazer uma breve reflexão sobre isto. Queridos, no livro de Jó, no capítulo 1, gostaria, queridos irmãos, que os irmãos também acompanhassem a leitura bíblica. No livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Amém, queridos? Nós lemos aqui as posses de Jó para contextualizar que quando Satanás ele pediu autorização para tocar em Jó, alegando que Jó era fiel por aquilo que tinha, Jó mostrou, queridos irmãos, que a sua fidelidade a Deus não dependia do que ele tinha, porque ele perdeu tudo. A Bíblia diz que em um só dia, várias notícias terríveis chegaram à casa de Jó, onde ele perdeu todos os seus bens materiais, mas pior do que isso, acabou perdendo também os seus filhos. Mas veja, queridos irmãos, que nesse capítulo 1, antes de dizer quais eram os bens que Jó tinha, os bens que Jó possuía, a Bíblia começa dizendo as qualidades de Jó. Não começa dizendo qual era o seu gado, não começa dizendo que ele era o homem mais importante do Oriente, porque é isso que muitas pessoas têm buscado nos dias de hoje, é crescer materialmente, é enriquecer, é ter posição de destaque, de status, mas aquilo que o nosso Deus preza, aquilo que o nosso Deus ama e te fará ser abençoado, inclusive materialmente, queridos irmãos, é o seu caráter, é a sua conduta, é a sua identidade. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Jó era um homem sincero, e é isso que nós temos que ser diante de Deus, porque Ele nos conhece, sonda o nosso coração, como está escrito no Salmo 139, era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Percebam, meus irmãos, que quem Jó era, condicionou qual foi a sua ação quando teve uma série de notícias ruins. A Bíblia nos diz que quando Jó ouviu de tudo que era ruim, no versículo 20, se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Jeová. Glória a Deus por isso. Só faz isso, queridos irmãos, quem tem convicção do Deus que serve. Só faz isso quem tem fé, quem tem caráter.
Porque, queridos irmãos, aqueles que servem a Deus apenas pelo que Ele pode dar, pelos seus bens, por pouco se frustram, se decepcionam, e a sua fé e o seu fervor é medido pela sua prosperidade. Mas aquele que serve a Deus verdadeiramente é tomado por uma paz que excede todo o entendimento. Pode vir a adversidade, os tempos difíceis, mas ele permanece fiel, glorificando ao nome do Senhor. Daniel estava longe de Jerusalém fisicamente, mas o seu coração, a sua mente estava em Deus. O seu coração estava em Deus. E hoje, queridos irmãos, nós temos que ter este mesmo caráter de servir a Deus. Infelizmente, existem até situações opostas, porque Daniel estava com o seu corpo ali a serviço da Babilônia, e o seu coração e a sua mente em Jerusalém. Mas hoje, queridos irmãos, nós temos até situações que são contrárias. Pessoas que estão no templo, mas o seu coração e a sua mente estão em outro lugar. Estão no templo, mas o coração e a sua mente estão nas preocupações do dia a dia, estão nas suas atividades, estão nos seus erros, estão, queridos irmãos, nas adversidades que está passando. Mas nesta noite eu digo para você que Deus te trouxe aqui para que a tua mente e o teu coração também esteja aqui adorando ao Pai em espírito e em verdade, e sabendo que Deus é Deus de provisão e vai mudar também a tua história, vai trazer vitória para a tua vida, porque Ele é o Deus que muda o tempo e as horas. Ele é o Deus que estabelece reis, que remove reis. Ele é o Deus poderoso que dá sabedoria aos sábios, que dá ciência aos inteligentes. O Espírito excelente que habitava em Daniel habita em você aqui também nesta noite e é capaz de te fazer vencer em qualquer área da sua vida. O crente que tem caráter, que busca a Deus, ele tem a presença do Espírito Santo em sua vida. E o Espírito Santo, ele não só nos renova, ele não só nos aviva, ele não só nos prepara o nosso coração para chegarmos não mais na Jerusalém próximo a Israel, mas chegarmos na Jerusalém celestial. O Espírito Santo, além de nos preparar, ele também nos dá prosperidade e reconhecimento diante dos homens. A Bíblia diz que por sua escolha e por seu caráter, Daniel achou graça também diante dos eunucos. Deus deu graça diante dos homens. O Espírito Santo é perfeitamente capaz de te ajudar em qualquer área da sua vida. O Espírito da sabedoria, da ciência, é aquele que faz o médico crente acertar o diagnóstico. É aquele, queridos irmãos, que faz com que o agricultor discirna o tempo do plantio. É aquele que faz o professor ter a melhor estratégia para ensinar. É aquele que faz o mestre de obra ter, queridos irmãos, conhecimento para fazer uma obra perfeita. O Espírito Santo é muito maior do que nós possamos imaginar. Ele habita em nós e nos domina com o Espírito de excelência. Onde o servo de Deus coloca a mão, a excelência chega, porque Deus é quem está junto com ele. Quando José chegou no Egito, o Egito foi mudado para sempre, só resistiu ao período de seca, porque a sabedoria que Deus colocou em José fez ele governar de forma correta. A história da Babilônia nunca mais seria a mesma quando eles levaram cativo os hebreus. Eles já eram acostumados a conquistar povos, a conquistar nações, mas eles sempre influenciavam essas culturas. Eles sempre modificavam essas culturas. Eles conseguiam inserir o seu politeísmo, os seus deuses, as suas divindades, mas quando levaram os hebreus cativos, eles levou também o Deus dos hebreus, porque Deus não abandona o seu povo. E mesmo em terra estranha, Daniel fez conhecer o seu Deus, a sua fidelidade. Porque o crente, irmãos, ele não muda de acordo com o ambiente. Ele não muda de acordo com as estações, ele não muda de acordo com as oportunidades, ele permanece fiel. E a Bíblia diz que Daniel, ele era um exemplo de caráter cristão. E a lição, ela diz que o caráter é o conjunto dos nossos valores que determinam a nossa conduta. Ou seja, eu me conduzo pelo que eu acredito. Primeiro gera-se no meu coração. Primeiro vem para a minha mente as minhas crenças. E quais eram os valores de Daniel? Primeiro, nós vemos aí que o seu Deus era um valor inegociável. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Daniel, no capítulo 2, o versículo de número 23. Daniel 2 e 23, a palavra do Senhor diz
que Daniel, após receber ali a revelação, não é, do sonho do rei, a Bíblia diz que ele diz: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto ao rei. O valor inegociável de Daniel era o seu Deus. Era Deus. Quando ele diz o Deus dos meus pais, ele fala dos meus ancestrais. Nós temos, queridos irmãos, que olhar para trás, que honrar os homens que nos precederam, as gerações que nos precederam. Nós temos que olhar a história da igreja, nós temos que olhar os testemunhos que foram levantados, que foram formados, para que diante de qualquer dificuldade, nós não venhamos a reclamar do Senhor, nós não venhamos a pensar em desistir, porque, queridos irmãos, nós temos uma grande nuvem de testemunhas que padeceram e, queridos irmãos, servem de exemplo para cada um de nós. Daniel, ele sabia ficar firme na convicção dos seus antepassados, do seu Deus. Ele disse: eu glorifico ao meu Deus por isso. Ele tinha, queridos irmãos, o seu povo, a sua pureza, a sua comunhão, eram valores que Daniel não negociava. E nós também, queridos irmãos, nos dias de hoje, não podemos negociar os nossos valores, o nosso Deus, a nossa vida espiritual, a família, a comunhão. Ofertas virão, propostas virão, irão bater na sua porta, virão diante de você. Mas se a sua mente, queridos irmãos, o seu caráter estiver vocacionado para Deus, se as suas orações estiverem sido direcionadas a Deus, Deus te dará força para superar essas provações, essas tentações, para que os valores que habitam em você te façam repelir o mal e você continue firme na presença do nosso Deus. A Bíblia nos diz, queridos irmãos, dando continuidade aqui à lição, diz que Daniel venceu sem fazer concessões. Desde a sua chegada à Babilônia, houve a tentativa de aculturar os jovens. Como eu já falei aqui, os caldeus, eles tinham esse costume, não é, de fazer essa questão de moldar a cultura daqueles que eram conquistados, mas ele não fez concessão. E assim nós temos que ser também, irmãos. Uma jovem me procurou porque essa semana, dizendo que estava se sentindo muito triste, porque não era acolhida pela sua sala. Ela notava que as pessoas que estavam ali, as demais adolescentes, jovens, ela está no 3º ano do ensino médio, não a acolhiam, não queriam fazer parte do grupo com ela para as atividades escolares. E ela disse que isso teve uma mudança significativa após ela ser crente. E ela estava angustiada, irmãos. Começou até a chorar, querendo saber se mudava de sala, pedindo um aconselhamento. E ela disse, queridos irmãos, que tinha até outra jovem que era crente, mas que se dava muito bem com os demais colegas. E longe de querer exercer um julgamento e dizer que esta jovem se dava bem porque tinha se misturado com os ímpios, porque nós temos sim amizades com pessoas não crentes, o que nós não temos, queridos irmãos, é uma compatibilidade de fé, nem vamos deixar ela influenciar o nosso comportamento. Mas nós convivemos com pessoas que não são crentes a todo momento. Mas aquela irmã que tem uma vida espiritual exemplar e que está passando por um processo junto com Deus, Deus tem permitido que ela passe por aquele estreito, mostrando que os servos de Deus aqui nesta terra, eles são hostilizados, eles são odiados, eles são perseguidos, mas eles também são mais do que vencedores em Jesus Cristo, que os chamou. O mundo nos odeia, irmãos. Nós vemos aqui várias ocasiões em que tentaram ceifar a vida de Daniel, dos seus amigos. No capítulo 3, quando os 3 jovens não se dobraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor ergueu, os outros sábios já chegaram e disseram: olha, os hebreus que tu constituíste a autoridade não se curvaram diante da tua imagem. O rei Nabucodonosor estava inseguro, porque Daniel já havia revelado para ele no sonho que o seu reino passaria. E ele ficou desconfiado e queria se autoafirmar e fez uma estátua ampla, grande, para que todos ali se curvassem. E os jovens não se curvaram, queridos irmãos, e o rei não tinha visto que eles não tinham se curvado. Tanto é que chegou alguém para ele e disse: ó rei,
Tu não sabe o que aconteceu. E foi contar o que tinha acontecido. Por quê? Porque sempre tem ímpios que observam o comportamento dos crentes para condená-los. E quando não acham um comportamento reprovável, querem condená-lo pela sua própria fé. Mas eu quero te dizer nesta noite que se você mantiver a sua conduta alinhada à palavra de Deus, pode se levantar quem for, mas ninguém vai poder com você, porque o Deus de Israel está na tua vida. O crente, ele não busca a fornalha ardente. O crente não anda procurando cova para entrar. Mas se a sua fidelidade trouxer isso para a vida dele, Deus diz para você nesta noite: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, contigo também estarei. E nenhum mal, queridos irmãos, pode suceder a cada um de nós. Deixa aquecer a fornalha. Deixa aquecer. Tem gente cercando o crente. Tem gente esperando uma chance para ele cair. E enquanto isso fica levantando uma calúnia. Está aquecendo a fornalha. Inventa uma história. Está aquecendo a fornalha. Começa a procurar ocasião para te entristecer, para te fazer desistir, e é colocando lenha na fornalha, e é aquecendo, pensando que é você que vai ser destruído por essa armadilha. Mas nesta noite, o Senhor te diz que se você mantiver a sua fé e a sua conduta, podem te jogar na fornalha que estão preparando, porque Ele entrará com você. O quarto homem da fornalha não nos abandona. O Senhor passeia conosco no meio da nossa adversidade. O Senhor caminha conosco diante das armadilhas que preparam para nós, porque a Bíblia nos diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque Deus é contigo. É pelo fogo, Ele está. É no meio de uma grande tempestade, Ele vem andando sobre as águas. Aleluia! Isso nos mostra muita coisa, porque diante do nosso problema, Deus demonstra que tem autoridade e domínio sobre esse problema. E por isso nós não devemos temer, porque todas as coisas foram criadas por Ele e são sustentadas por Ele. E quem está, queridos irmãos, protegido pela sombra do Onipotente, pode descansar. Descanse, 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 porque Deus está com você. Queriam amedrontar os servos de Deus, mas ele disse: olha, Deus me livrará, e se não, fica sabendo, ó rei, mesmo assim, se Ele não me livrar, eu não vou adorar a tua imagem, eu não vou servir aos teus deuses, porque eu tenho uma convicção. Não era uma adoração de barganha: se Deus fizer, eu vou ser fiel e vou adorar. Não, ele disse assim: eu vou adorar e vou ser fiel, e se Deus não fizer, eu vou continuar adorando, porque eu sei que Ele não me abandona. Deus quer crente com fé, com convicção, que não se dobre, que permaneça de pé e que não se intimide diante dos desafios que tem se levantado contra a igreja do Senhor. Ele não cedeu no seu coração. Diz no ponto A, ainda do item 1. Ele não cedeu. Ele permaneceu fiel. O intento de Satanás era mudar o nosso coração, nossas intenções, nossos propósitos. Assim ele terá espaço para mudar as nossas preferências, desejos e comportamentos. Então, o que ele tenta atacar é a nossa mente. Foi estudado, queridos irmãos, na lição anterior, que precisamos das armas espirituais para vencer. E uma delas, indispensável, é o capacete, que protege o principal alvo do soldado, que é a sua cabeça. Satanás, ele tenta destruir as nossas convicções, ele tenta minar a nossa fé, ele tenta nos enfraquecer, mas, queridos irmãos, nós estamos selados por Deus, guardados. Não deixe que o inimigo entre na tua mente para te fazer sentir um perdedor, para te fazer sentir alguém que não é digno de estar diante de Deus. Olha, foi Jesus quem te justificou, você é digno sim, porque é Ele que te representa na aliança com o Pai. Antes as alianças com Israel eram quebradas por falha do povo, mas hoje é Jesus que se apresenta diante de Deus, te representando. Nós temos um advogado para com Deus. Mantenha a sua conduta, mantenha a sua fé, e Jesus é por você. Não negocie. Não negocie. Provérbios 4:23 diz: de tudo que deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde a tua mente. Não deixe que imagens
levantadas por Satanás entrem na tua mente, porque começa no coração. Por isso que Jesus surpreendeu a muitos quando disse que se o homem olhar para uma mulher com sentimento impuro, já cometeu adultério com ela. É o poder do pensamento, tudo se processa na mente para depois se transformar em comportamento. Então, que nós venhamos a alimentar a nossa mente com a palavra do Senhor, com oração, com hinos, porque quando vier o dia mau, nós vamos estar fortalecidos com o Senhor para vencer as hostes espirituais da maldade. Ele não cedeu à Babilônia. Ele não cedeu àquilo que lhe foi proposto. Tentaram moldar o seu caráter, mas a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus irá transformar a tua vida quando você der lugar à palavra de Deus. Deus faz a mudança no coração, e quando Deus muda o coração, as nossas inclinações mudam. Se faltava vontade de orar, você começa a sentir aquele desejo e não consegue dormir antes de orar. Você tem que orar e buscar o Senhor, porque Ele está despertando a tua vida para isso. Se faltava vontade de ler a palavra, quando você der lugar à sua mente, ao seu coração, você vai ter sede pela palavra de Deus. Se você não tinha vontade de vir à igreja, você vai querer estar na casa do Senhor e dizer, Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu vim para a casa de Deus, porque eu sei que aqui é o local da bênção. O mundo não nos moldará. O mundo não vai ditar as regras, porque nós já temos uma regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. A única coisa que pode moldar a nossa vida é o oleiro. Esse pode. Porque ele pega o vaso imperfeito e começa a moldar, começa a fazer a sua vontade. Muitas vezes a gente não entende as mudanças e fica dizendo, Senhor, o que é que está acontecendo? É Deus te permitindo entrar na prova, é Deus te permitindo entrar na cova, é Deus te permitindo entrar na fornalha para você ser moldado, mas você sairá convicto de que Deus não te abandona. A provação, irmãos, ela é um fogo que mostra a qualidade do metal. A provação, ela é uma luta que mostra a qualidade do crente. Ou ele abre, desiste, corre, ou ele sai fortalecido. Mas o Senhor Deus, Ele nos trouxe nessa noite para dizer que nós somos dos que saem fortalecidos pela sua palavra. No ponto 2, irmãos, já queremos encerrar, vemos aqui que o horário tem passado, fala que devemos perseverar no Espírito de Deus. Assim Daniel fez. A Bíblia diz, queridos irmãos, que ele manteve a sua chama acesa. Quando, queridos irmãos, já em outro reinado, em Beltesazar, quando ele precisou de um discernimento espiritual, a sua mãe disse que havia um jovem que poderia interpretar os sonhos, que havia um homem, né, não mais um jovem, que poderia interpretar ali o que estava escrito na parede. Quando ele blasfemou, misturou o sagrado com o profano, não é? Coisa que nós não fazemos na casa do Senhor. Nossa mente não é lugar de sagrado e profano, nós nos dedicamos a Deus. Não dá para dividir, o diabo aceita divisão, irmãos, porque o muro já é dele. Então o crente que está em cima do muro, ele já está do lado errado. Mas nós aqui, nós tomamos a parte, o lado do Senhor. A Bíblia diz que ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Nós temos um lado, é o lado da igreja, é o lado da palavra, é o lado da fidelidade. E Daniel também tinha. E a Bíblia diz que os seus inimigos, em Daniel 6:4, disse, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Pelejaram, não conseguiram. Foi na sua fidelidade que eles quiseram acabar com a sua vida. Porque quando lançaram o decreto que ninguém poderia adorar a outro Deus, que ninguém poderia adorar alguém que não fosse o rei, Daniel continuou orando. Continuou dando graças a Deus. Ele tinha amigos de oração. Eu acho tão linda a passagem bíblica quando Daniel viu que tinha saído o edito do rei para assassinar todos os sábios, que ele chama, vai para casa, mas chama os três amigos e diz, vamos orar para que Deus do céu responda isso. Como é importante, irmãos, termos companheiros de oração.
Como é importante ter aquele irmão, aquele amigo, que quando vem a luta e a adversidade, a gente diz, vamos orar, e ele diz, vamos. E a gente dobra o joelho e Deus responde. Seja esse amigo de oração. Seja essa pessoa temente a Deus, que as pessoas olham para você e oram juntamente contigo. Deus, ele responde, queridos irmãos, a nossa oração. Agora nós temos que perseverar. No ponto 3 da lição fala da perseverança de Daniel. E fala que a esperança em um Deus que controla todas as coisas. Daniel recebeu do Senhor as revelações sobre o que aconteceria na história da humanidade. Desde o primeiro sonho lá de Nabucodonosor até a revelação no capítulo 12, Daniel teve grandes revelações que mostravam o percurso que a humanidade iria percorrer. Daniel estava em um processo histórico muito difícil, num cativeiro, em que profecias ainda estavam se cumprindo para libertar o povo de Deus, para manter viva a cultura judaica, mas ele confiava no Deus que ele servia e que controla o tempo, os homens e a história. Meus queridos irmãos, quem tem um Deus que controla todas as coisas, está menos preocupado em controlar e está mais dedicado a adorar, porque sabe que quando a luta fugir do seu controle, ele tem um Deus no céu que não perde o controle de nada. Pode escapar das minhas mãos a solução, mas não escapa da mão desse Deus forte, poderoso, deste Deus que é fiel e que nos abençoa. Mesmo diante da adversidade, a gente pode bradar o que está escrito em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o cativeiro na Babilônia, sim, até o cativeiro. Até a tempestade, sim, até a tempestade. Até a escassez, sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O apóstolo Paulo disse também que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então persevere, persista, insista, porque Deus é com você. Muitos colocam isso como um mantra, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas às vezes, irmãos, as coisas para melhorar, elas pioram muito. Deus permite que você perca o controle. Deus tira de você o controle da situação para que você aprenda dependência. E quando a gente aprende dependência, a gente aprende contentamento. E aí nós vamos, queridos irmãos, para o que o apóstolo Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas suportar a escassez, a luta, a adversidade. Paulo sabia estar de todas as formas, porque ele sabia que tinha que prosseguir para o alvo. Ele sabia que tinha que perseverar, que tinha que ir adiante. Paulo, ele não desistiu da sua vocação. Daniel não desistiu da sua vocação. E nós, queridos irmãos, também não desistiremos. Nós iremos até o fim. Como diz Tiago, capítulo 5, e o versículo 7 a seguir, que nos orienta a estarmos firmes, buscando este tão grande dia, que é o dia da volta do Senhor. O arrebatamento da igreja do Senhor é iminente, mas para que sejamos arrebatados, para que façamos parte deste evento, nós não podemos desistir. Houve exemplos na Bíblia, os irmãos podem abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 9 e o versículo 10, 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 9 e 10. Algum irmão que encontrou pode ler, por favor, 2 Timóteo 4, 9 e 10. Isso. Amém. O apóstolo Paulo deu aqui um exemplo de alguém que não perseverou. Ele diz, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Quantas pessoas não estão mais aqui neste templo porque amaram o presente século? Mas Deus, queridos irmãos, ainda tem aqui servos fiéis, que permanecem,
E aqueles que permanecem, a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 24, o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. A Bíblia diz, queridos irmãos, que aquele que não desiste, aquele que persiste, ele alcançará a vitória. Em Hebreus, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, diz também que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Nós devemos, queridos irmãos, não desistir, porque a recompensa não vem para aquele que participa da maratona, mas vem para o que chega até o final. Não é para aquele que caminhou, eu tenho 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, não vai receber o diploma não, viu, de conclusão não. A caminhada com Jesus é todo dia, é dia após dia, é louvando, é de glória em glória, e Deus nos fará chegar às mansões celestiais. Ao que vencer, ao que perseverar até o fim, será salvo. E para concluirmos, queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, no capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, nós temos, queridos irmãos, uma carta à igreja de Éfeso, e nós temos uma orientação, queridos irmãos, para a igreja lembrar de onde caiu. No versículo 5, depois de fazer alguns elogios à igreja de Éfeso, que havia sido pastoreada por João e outros homens, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Cristo aqui fala à igreja de Éfeso que a ama, mas que ela precisava ver o lugar não onde caiu, mas de onde caiu, qual era a posição que estava e que não estava mais, porque diz que ela esfriou do primeiro amor, mas Cristo nesta noite, ele nos diz que nós devemos voltar à posição do primeiro amor, voltar à fidelidade, voltar a alimentar o nosso caráter, voltar, queridos irmãos, a não se conformar com as coisas deste mundo e sermos servos fiéis a Deus. A recompensa, a promessa para quem vencer. Versículo 7, irmãos, do capítulo 2. O que é que diz a palavra do Senhor? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, irmãos, não é o que desistir. Não é o que vai até o meio do caminho. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vale a pena ser crente. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Vale a pena ser crente. Versículo 17, queridos irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 23, queridos irmãos, ainda deste capítulo diz: e ferirei a morte e os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E no capítulo 3, o versículo 5 diz: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Vale a pena ser fiel. É o que vencer. Então, diante das adversidades da vida, diante das lutas que têm se apresentado para você, não esqueça a sua origem. Você não é cidadão de Oricuri. Você não é cidadão de Bodocó, de Exu, das cidades circunvizinhas. A Bíblia nos diz em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 20, que a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador,
Então a cultura não é a que te cerca, a cultura é a que Deus colocou no seu coração. É a cultura do céu, é buscar a Deus, é orar, ela é a sua palavra, é obediência, é buscar a Deus para aprimorar o seu caráter, te dar força para ir até o fim, como Daniel fez. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. Amém.